Imagina a seguinte situação. Pensa numa empresa que movimenta, sei lá, dezenas de milhões. Bastante coisa. Exato. E com uma base de clientes que é fanaticamente leal. E aí, de repente, por causa de uma regulação externa, toda a sua indústria é forçada a fechar as portas. Nossa. Sim, paralisar absolutamente todas as operações por exatos 52 dias. Nenhuma venda, nenhum lançamento. Zero. É o verdadeiro pesadelo de qualquer gestor, né? Total. Essa premissa parece um pesadelo corporativo mesmo, mas é exatamente o que acontece com os clubes de futebol no Brasil em um ano de Copa no Mundo. Pois é. Hoje, a nossa investigação vai mergulhar num conjunto super interessante de notas internas de planejamento, relatórios de logística e artigos esportivos que vazaram dos bastidores do Grêmio. Material riquíssimo, aliás. Muito. A nossa missão aqui é responder a uma pergunta que, incrivelmente, pouca gente faz. O que exatamente acontece nas sombras de um grande clube quando a bola oficial para de rolar por quase 2 meses? Bom, a ilusão de quem tá na arquibancada é achar que o silêncio no estádio significa inatividade no clube, sabe? Que a galera tá toda de folga. Exatamente. Na verdade, quando o árbitro apita o final daquele último jogo antes de uma Copa do Mundo, começa um torneio infinitamente mais complexo e bem silencioso. Uma atenção de bastidores. Sim, a gente está falando de uma verdadeira guerra fria de fisiologia, de gestão financeira e, claro, muita logística. E é aí que os documentos que a gente tem na mesa hoje ganham contornos tipo de um thriller mesmo. Porque o instinto natural de qualquer marca, quando o campeonato local para, é buscar os holofotes em outro lugar. Com certeza. E as nossas fontes revelam que um emissário bateu a porta do Grêmio nas últimas semanas com uma proposta que soava assim quase irresistível. O famoso canto da sereia, né? Bem isso. Um convite oficial para que o time cruzasse o oceano rumo à Turquia. A ideia era disputar um torneio amistoso exatamente durante esse ato de 52 dias. O que, se a gente olhar friamente só pela ótica comercial, é o cenário dos sonhos para qualquer departamento de marketing esportivo. Ah, sem dúvida. Você tem o planeta inteiro respirando futebol por causa da Copa e surge essa chance de colocar o escudo do clube em transmissões internacionais, jogando ali na Europa, quase na Ásia. Para quem está tentando visualizar o peso desse convite, eu gosto de pensar que é tipo ser chamado para ser padrinho de um casamento super luxuoso. Boa analogia. Né? Um casamento num destino paradisíaco do outro lado do mundo. A festa vai ser incrível. As fotos nas redes sociais vão dar um engajamento absurdo. E o status de estar lá é inegável, lógico. Sim, mas o convite nunca menciona o custo oculto da coisa. O dinheiro que vai para o ralo com roupas e deslocamento, as noites mal dormidas. Aquele jet lag terrível. Exato, o jet lag que destrói a sua semana seguinte inteira no trabalho. Ou seja, no papel é lindo, mas na prática a conta chega. Essa lógica do evento social faz todo sentido para ilustrar o apelo. Mas assim, o corpo de um atleta de elite, de alta performance, não funciona como o corpo de um convidado de casamento comum. O buraco é mais embaixo. Muito mais. A gente não está falando só de curar uma ressaca no domingo e voltar para o escritório na segunda tomando um café bem forte. O custo oculto no futebol é biológico e muitas vezes irreversível a curto prazo. Peraí, vamos pausar aí. Como essa agressão se traduz no corpo de um jogador que vale milhões? É uma agressão pesada. Porque, cara, para quem não vive esporte, entrar num avião de primeira classe, cheio de conforto, não parece um sacrifício tão grande assim, né? É que o problema não é o conforto do assento. É o que acontece em nível celular. Sabe, quando um jogador perde o sincronismo do sono por causa dessa diferença brutal de fuso horário, o corpo sente. Ele dá uma pane. Uma pane total. A produção de melatonina e os picos de cortisol simplesmente entram em colapso. O sono profundo, que é aquela fase exata onde ocorre a liberação do hormônio do crescimento, é interrompido. E esse hormônio é importante por quê? Ele é essencial para reparar as microlesões musculares que acontecem naqueles treinos super intensos. Ah, entendi. Sem o sono, sem reparação. Exatamente. Sem essa reparação, a janela de recuperação do músculo não se completa. Aí você adiciona a isso a pressão da cabine do avião. Que afeta a circulação, imagino. Afeta muito.
causa uma retenção de líquidos fortíssima nas pernas. O resultado prático é um elenco inteirinho que, ao desembarcar de volta no Brasil, carrega um risco de lesão muscular exponencialmente maior. Pro resto do ano inteiro? Para o resto da temporada inteira. Caramba! Então, se a fisiologia dos caras fica tão severamente comprometida por uma viagem dessas, a compensação financeira teria que ser astronômica para valer a pena. Teria. E é justamente aqui que a análise dos documentos mostra que a diretoria do Grêmio puxou o freio de mão com força. O clube está super inclinado a dizer um sonoro não para essa viagem para a Turquia. A matemática simplesmente não fechou. Os relatórios internos apontam que o emissário garantiu, sim, uma compensação financeira. Bancariam a viagem, pelo menos. Sim, para bancar toda a delegação. Mas no balanço frio da gestão, os valores oferecidos não cobriam o que a gente chama de custo de oportunidade. Deslocar todo mundo é caro, né? Muito caro. Deslocar umas 50 pessoas, incluindo todo o staff médico, toneladas de equipamentos de fisioterapia e de nutrição especializada, exige um esforço logístico e financeiro gigantesco. E o valor líquido que ia sobrar nos cofres do clube não valia a pena. Não valia a quebra da rotina. E olha, os relatórios trazem um segundo entrave que me chamou ainda mais a atenção. O que te surpreendeu mais? Além da grana não ser suficiente, tinha um buraco negro na organização da coisa. O Grêmio não fazia a menor ideia de quem iria enfrentar nesse torneio. Um torneio fantasma? Total. A lista de adversários lá na Turquia era um mistério absoluto. E aí eu te pergunto, como especialista, isso realmente importa tanto? Importa demais. Porque, é um torneio amistoso, a ideia não é só colocar o time lá no campo pra suar a camisa, correr um pouco e mostrar a marca. Olha, se o futebol ainda estivesse lá nos anos 90, talvez fosse só isso mesmo. Só bater uma bola. Mas hoje jogar às cegas é considerado um crime contra o que a ciência do esporte chama de periodização tática. Traduz isso do futebolês para nossa realidade prática, por favor. O que muda se o adversário for, sei lá, um gigante turco ou um time local de terceira divisão? Muda absolutamente toda a carga de treinamento da semana. A periodização tática significa que você não treina apenas o físico do atleta de forma isolada, sabe? Uhum. Você treina o físico atrelado ao modelo de jogo que vai ser exigido no domingo. Se a comissão técnica sabe que vai enfrentar um time europeu de altíssima intensidade, que pressiona a saída de bola o tempo todo, o treino muda completamente. Muda. Os treinos serão super focados em passes curtos sob pressão extrema e naquela explosão muscular de curta distância. E se for um time mais retranqueiro? Se o adversário é uma equipe que joga recuada, lá atrás, num bloco baixo, o treino exige muita paciência, inversão de jogo e, principalmente, resistência. Então, ir para a Turquia sem saber quem vai estar do outro lado do campo destrói a possibilidade de desenhar esse ciclo. Fica impossível fazer o trabalho científico. Exato. É o mesmo que um aluno estudar exaustivamente para uma prova final sem saber se a matéria é física quântica ou história medieval. Perfeita analogia, o que nos leva ao grande dilema comercial de tudo isso. Eu preciso ser um pouco o advogado do diabo aqui. Manda. A gente lê artigos de negócios o ano inteiro dizendo que a internacionalização da marca é tipo o santo graal que os clubes da América do Sul precisam alcançar, né? É o que mais se fala. Então, se o clube rejeita essa viagem, ele não está meio que jogando fora uma vitrine dourada, não vale a pena sacrificar um pouquinho da ciência esportiva para ter o escudo estampado em jornais lá do outro lado do mundo? Essa é a grande armadilha do marketing, quando ele é descolado do campo. A vitrine só tem valor se o produto que está lá exposto for de altíssima qualidade. Faz sentido. O planejamento revela que a prioridade inegociável do Grêmio é o desempenho no segundo semestre. Se o time vai para a Turquia em junho, beleza, ganha umas manchetes. Mas e se voltar fisicamente esgotado e taticamente desajustado? A conta chega em agosto. Exatamente. A equipe começa a perder jogos no campeonato nacional, despenca na tabela, e quem tá lá na arquibancada debaixo de chuva xingando o time e cancelando o programa de sócio-torcedor, não quer saber se a marca estava na capa de um jornal em Istambul 2 meses antes. O torcedor consome vitória. Perfeito, o torcedor consome vitória. A exposição internacional não sobrevive a uma sequência de 3 derrotas seguidas em casa. Essa conexão é vital para a gente entender o esporte hoje.
Aquele jogador que a arquibancada jura que está com preguiça ou que está muito lento numa noite de quarta-feira, lá em setembro. Pode ter uma razão técnica. Na verdade, ele pode ser só a vítima de um planejamento logístico completamente desastroso que foi aprovado lá em junho. O campo sempre cobra conta da sala de reuniões. Com certeza absoluta. E já que a sala de reuniões decidiu fechar a porta do avião e ficar no Brasil mesmo, a gente passa a analisar a matemática pura do que fazer com esses absurdos 52 dias de paralisação. É muito tempo sem competir. Quase um quinto do ano sem jogos oficiais, né? O que no contexto maluco do futebol sul-americano é uma anomalia tectônica. É um abismo. O calendário no Brasil costuma ser um verdadeiro moedor de carne. São times jogando a cada 3 dias, de quarta e domingo, durante quase 10 meses seguidos. Insano. Ter um bolsão de tempo de mais de 50 dias solto no meio do ano exige uma reengenharia completa da rotina de qualquer clube. E a solução encontrada nesses documentos de planejamento é fascinante, cara. O clube dividiu esse período gigante em 2 frentes: descanso total e retreinamento. E a primeira jogada desse xadrez foi dar férias antecipadas aos jogadores logo no iniciozinho de junho. O que, para quem não está tão familiarizado com as bizarrices do calendário brasileiro, é quase uma heresia. Soa muito estranho para muita gente. Sim. É o tipo de manobra que faz você coçar a cabeça e pensar, tipo, por que dar folga no meio do expediente se a temporada só acaba lá em dezembro? Parece totalmente ilógico de fora, mas é um mecanismo de sobrevivência brilhante. Explica melhor essa sacada. O planejamento interno não estava olhando só para o mês de agosto, quando os jogos voltam. Eles já estavam olhando para o mês de janeiro do ano seguinte. Já pensando na próxima temporada. Sim. O grande vilão do calendário nacional é o campeonato estadual. Ele força os clubes a começarem a competir já nas primeiríssimas semanas do ano e estrangulando aquelas férias tradicionais de dezembro. Ou seja, eles pegaram a brecha da Copa do Mundo e usaram como uma espécie de buraco de minhoca temporal, né? É uma boa forma de ver. O descanso que o jogador ia perder no final do ano está sendo puxado à força para junho. Precisamente. E isso tem tudo a ver com um conceito da fisiologia chamado de janela de supercompensação. Mais um termo técnico importante aí. O corpo de um atleta vive desses ciclos de estresse extremo, seguidos por uma recuperação bem profunda. Se você emenda a temporada atual direto com os estaduais do ano seguinte, sem esse período de desligamento neurológico e muscular, o risco de ruptura de ligamentos e de fadiga crônica dispara. O corpo não aguenta, né? O corpo não tem calendário pendurado na parede. Ele não sabe se é junho, se é dezembro. O que o departamento médico fez foi hackear a Copa do Mundo para criar uma bolha de repouso preventivo. Fantástico isso. Fica muito claro que a gestão esportiva de alto nível hoje é um exercício constante de futurismo. Você tem que prever o dano. E mitigar esses danos que com certeza iam estourar lá na virada do ano. Mas aí a gente cai num outro problema. Lendo aqui os relatórios. Resolver o desgaste físico com férias é só metade da equação. Tem a volta ao trabalho. Exato. Porque o elenco volta das férias ainda em junho. E a comissão técnica tem pela frente dezenas de dias sem nenhum jogo oficial à vista. Já que eles recusaram a Turquia, eles optaram por fazer o que estão chamando de intertemporada caseira. Essa decisão de ficar no Brasil garante o bem mais precioso que um preparador físico pode querer na vida. Que é o quê? O controle absoluto das variáveis. No próprio centro de treinamento, o clube controla o comprimento exato da grama que eles vão pisar. Sério? Até a grama? Sim, controla a pesagem diária com precisão, o isolamento contra distrações externas e até a dieta milimétrica feita ali pelo refeitório. Nada de saguão de aeroporto, nada de comidas estranhas, nada de fuso horário. É uma blindagem total de laboratório. Mas, assim, aí a gente esbarra na ferrugem, né? Como assim? Eu entendo a perfeição desse controle físico. Tipo, eu corro na esteira da academia todos os dias. Eu posso me considerar uma pessoa super condicionada. O coração tá em dia. Tá em dia. Mas se me pegarem hoje e me colocarem numa maratona na rua, com buraco, chuva, subida e outros competidores esbarrando em mim, meu condicionamento de esteira não serve pra quase nada. É outra realidade. Totalmente. Então, ficar 50 dias só treinando, sem entrar em campo para disputar 3 pontos de verdade, não destrói o famoso ritmo de jogo. O seu exemplo da esteira toca exatamente na raiz do problema.
A questão aqui é a carga de estresse cognitivo. Cognitivo. Achei que fosse físico. Fisicamente, o jogador tá voando, tá um trator. Ele consegue correr 10 quilômetros sem cansar. Mas o ritmo de jogo que evapora durante uma pausa longa não é o físico. Ele é puramente neurológico. Nossa, me explica melhor isso de ser neurológico. Porque a gente sempre ouve na transmissão da TV, fulano tá sem ritmo. Como se fosse uma questão de falta de fôlego mesmo. É muito mais sobre processamento visual e tomada rápida de decisão. Imagina que o treinamento isolado é como você dirigir um carro veloz numa pista completamente vazia, num autódromo fechado. Beleza, sem trânsito. Você sabe a hora exata de trocar marcha, domina o volante, faz a curva perfeita. Isso é o treino físico e tático. Agora, um jogo oficial é pegar esse mesmo carro e entrar num trânsito caótico bem na hora do rush. Com chuva, motoqueiro buzinando. Chuva, buzina, pedestre cruzando a rua do nada. No jogo, o atleta precisa ler a rotação do quadril do adversário para prever o movimento. Ele tem que processar a distância do companheiro só pelo campo de visão periférica. Frações de segundo, né? E tomar a decisão de dar um passe em milissegundos, tudo isso debaixo do barulho ensurdecedor de 40 mil pessoas gritando. Quando você passa 50 dias longe desse caos, o seu cérebro perde a velocidade dessa sinapse. A reação fica lenta. Cai uma fração de segundo. E no futebol de elite, meu amigo, meio segundo de atraso mental significa tomar um gol ou errar um bote crucial. É a diferença brutal entre a teoria e a prática em altíssima velocidade. E as notas de planejamento do clube revelam que a solução mais pragmática que eles encontraram para resgatar esse estado de alerta foi organizar amistosos locais. Para simular o trânsito? Exato. Nada de aventuras exóticas pelo mundo, nada de enfrentar equipes estrangeiras desconhecidas. Eles buscaram adversários super próximos no próprio terreno ali do sul. Mas confesso que me pergunto até que ponto um amistoso contra um time local de menor expressão, num centro de treinamento vazio, consegue simular esse trânsito caótico. É evidente que a tensão de um mata-mata, por exemplo, é inatingível num amistoso de portões fechados. Não tem como. A adrenalina não é a mesma. Não é, mas o propósito principal aqui é o que a comissão chama de recondicionamento das distâncias e da comunicação. Como assim, comunicação? Num amistoso local real, a zaga precisa voltar a coordenar verbalmente, no grito mesmo, o momento exato de fazer uma linha de impedimento. E fazer isso contra atacantes reais, que não são os próprios colegas de clube que eles já conhecem de cor. Ah, entendi. Tem um fator surpresa do adversário. Tem. O meio-campista volta a sofrer faltas mais duras e precisa readaptar o seu tempo de bola na marra. Então, os amistosos caseiros são aquele aquecimento gradual dos motores neurais, sabe? Para não fundir o motor quando voltar de vez. Exatamente. É uma preparação antes que o clube seja tirado de volta para o fogo das competições oficiais, que acontece ali no final de julho. Cara, então, se a gente destilar todo esse vasto volume de documentos, de relatórios vazados e negociações de bastidores sobre esses 52 dias de pausa, o que a gente tem é uma estrutura montada sobre 3 pilares essenciais de puro pragmatismo. Exato. E repare que todos eles vão na contramão daquele instinto natural de espetáculo do futebol, né? Totalmente na contramão. Pega a exposição de marketing na Turquia, tudo em favor do controle hermético da intertemporada dentro de casa, protegendo o sono e a periodização tática. A ciência vencendo o marketing. E o terceiro pilar é a escolha de amistosos, cirurgicamente locais, só para recalibrar o sistema neurológico, sem adicionar desgaste de viagens a essa equação complexa. O que isso nos mostra de forma muito clara para quem está acompanhando a gente aqui é a maturidade brutal que é exigida na gestão esportiva de hoje. Não dá mais para ser amador. Não dá. Por muito tempo, a imagem do futebol foi só do talento em campo, da magia do drible, aquela coisa bem romântica. Mas o que tira um time do meio da tabela e o coloca lá em cima, levantando taças, É o trabalho de bastidor. é a capacidade de um diretor de futebol sentado numa sala com ar-condicionado, ter a frieza de olhar para um contrato internacional brilhante, cheio de dinheiro, e ter a coragem de dizer não. É essa matemática invisível que transforma suor, sono e gestão de calendário em pontos corridos. No esporte de alto rendimento contemporâneo,
A negligência científica simplesmente não perdoa mais. Cada dia do calendário é tratado como um ativo financeiro e biológico escasso que não pode ser desperdiçado de jeito nenhum. A conta é exata. A diferença entre o fracasso e o troféu mora na capacidade do clube de resistir às tentações de curto prazo para proteger a performance de longo prazo. Perfeito. Isso me leva a uma reflexão final que, pelo menos para mim, muda completamente a lente com a qual a gente vai assistir a retomada dos jogos depois de uma pausa tão gigante assim. O que você pensou? Considerando que esses 52 dias forçam todas as equipes do país a rasgarem seus orçamentos, replanejarem seus descansos, improvisarem as intertemporadas, Uma loucura geral. até que ponto o grande campeão da temporada, aquela equipe que vai dar a volta olímpica em dezembro chorando de alegria, não está sendo decidida exatamente agora? É uma ótima pergunta. O vencedor já pode ter sido definido, não por quem tem o chute mais forte no ângulo, mas sim pelos funcionários anônimos que elaboraram o cronograma de sono mais eficiente enquanto a bola oficial estava parada. É fascinante. A glória de dezembro definitivamente começa a ser forjada no silêncio dos laboratórios e das salas de reunião durante o mês de junho. É uma nova forma de entender o espetáculo, sem dúvida. Fica essa provocação. Para quem nos acompanha, na próxima vez que a gente for para o estádio e ver o time voando em campo, ou se arrastando com a língua de fora, vale lembrar que o resultado daquele jogo começou muito antes do apito do árbitro. Começou numa planilha de logística. Bem isso. Essa foi a nossa investigação profunda de hoje, destrinchando os documentos que revelam como o gigante sobrevive à maior paralisação do esporte. Continuem questionando o que acontece nos bastidores quando ninguém está olhando e a gente se encontra no nosso próximo mergulho nas fontes. Até lá!